Então, sou eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E recentemente eu pensei em Mortal Kombat, porque saiu um novo filme da franquia Mortal Kombat, que eu ainda não assisti, mas né, ainda assim, só de ter lido o nome do filme e ouvido falar a respeito, eu já pensei nessa franquia. E quando eu penso em Mortal Kombat, eu penso em Killer Instinct, porque, né, eu cresci num mundo, numa geração ali que essa comparação ainda era muito feita por questões óbvias, né? Na estética dos jogos e tudo mais. Eu acho, entendeu? É que de vez em quando fica é meio difícil tu fazer um resgate assim de uma ideia que tu já teve, porque várias das opiniões que tu tem, como tu convive contigo mesmo, com as tuas próprias reflexões, se é alguma coisa que tu tem uma opinião durante muito tempo, tu vai modificando ela e tu sempre tá atualizado, né? Muitas de vez em quando fica meio confuso, tipo assim, bah, será que eu sempre pensei assim sobre esse assunto ou eu pensei diferente e tal? Mas eu acredito que eu sempre fui mais um, um cara ligado àquele instinct. Hoje em dia eu tenho certeza que eu sou, né? Mas é que eu soube elaborar muito mais com o tempo. Mas eu imagino que quando eu era piá, eu já achava Killer Instinct mais legal. Em primeiro lugar, que a diferença é que a gente não sabia que Killer Instinct ia ser basicamente descontinuado, né? Só muito tempo depois que a série foi revivida, digamos assim, com um jogo mais moderno. Mas agora, Mortal Kombat, de modo geral, foi aquela franquia que continuou vivendo e foi parar nos cinemas e os caralho 4. E Killer Instinct foi praticamente. Aqui no Brasil só foi conhecido mesmo o primeiro jogo, em muito menor escala o de Nintendo 64. Mas enfim, né? Eu gostava da. Acho que a estética, acho que o visual do Killer era mais massa e o sistema de combos, com certeza. Mas quando eu era pior, eu me lembro que várias coisas que ficavam comigo era o estilo dos personagens, eu achava legal. Sabre Wolf, por exemplo, porque eu sempre fui um sucker pra lobisomens e lobos, esse tipo de coisa assim. Se mostra lobisomem, eu falo, bah, muito tri, entendeu? Não, talvez eu não goste da obra como inteira, mas o personagem lobisomem, vou pelo menos falar assim, mano, que foda que tem lobisomem, tá ligado? A não ser que ele seja muito podre. Então, né? Wolf era massa, tipo, tinha um dinossauro, tinha um índio de moicano. Porra, era muito massa, né? E o narrador também era icônico, sabe? E os gritos de Combo Breaker, sabe? Assim, Ultra, Ultra, Ultra. Era icônico pra caralho. Então, se eu me lembro dessas coisas com tanta ênfase, não é que o Mortal Kombat também não tivesse seus méritos também e tal. Mas, né, tu tinha que gostar mais de um dos dois, dentro de ti tu sabia qual dos dois tu gostava mais, digamos assim. Então eu sempre fui um cara mais ligado a Killer Instinct, né? Então, ter começado a falar assim desses dois jogos me fez me lembrar de uma coisa interessante, assim, sobre toda essa questão das. Ó, o motoqueiro chegando aqui, a cachorrada latindo. Foda-se, né? Fazer o quê? É assim que funcionam as coisas. Então, a gente que viveu aqui no Brasil, a gente teve uma cultura muito diferente, né? Do que foi o avanço, digamos assim, dos videogames no mundo. Porque aqui no Brasil foi meio que diferente de vários outros. Claro, cada país vai ter a sua versão, né, da história. Mas a gente viveu aqui um mundo que foi muito marcado pelo quê? Pela pirataria, sabe? Sem pirataria não teria existido uma cultura de videogames no Brasil, tá ligado? Ou pelo menos não tão ampla que nem acabou se tornando com o tempo. Sabe, teria sido muito mais nichado e durante muito mais tempo. Por que que eu falo isso? Quando a gente para pra pensar que nem, por exemplo, nem o Nintendo, sabe? O Nintendo daí, o anterior ao Super Nintendo. Muitos de vocês que estão me ouvindo, provavelmente vocês nunca nem viram o Nintendo. E eu não tenho certeza, eu acho que eu também nunca vi, porque depois eu me acostumei tanto com a ideia de estar vendo o Nintendo na internet que talvez eu tenha assimilado que eu tenha visto quando eu era pequeno. Mas era muito raro a gente ver Nintendo aqui, porque a Nintendo nem veio oficialmente pro Brasil até os anos 90, entendeu? Então, nos anos 80, a Nintendo nem tinha vindo aqui pro Brasil, mas como é que muita gente jogou vários jogos de Nintendo sem saber que tava jogando? Por causa aquelas versões piratas, sabe? Tipo, Dynavision, sabe? E aquele que era o Phantom System, que é o mais famoso de todos, inclusive foi por causa desse Phantom System que a Nintendo veio parar no Brasil anos depois e descobriu que um monte de gente aqui jogava Mario e vários outros jogos assim e tal, mas nunca com um console da Nintendo. Era sempre com essas versões piratas. Literalmente pirata, sabe? Contrabandos, cara. Pegava lá e copiava o hardware, na verdade, né? Fazia um plágio e isso,
só que vendia com outro nome, com outra função, e quando a Nintendo descobriu aqui, falaram que, inclusive, eles conseguiram, a Gradiente, que era a empresa que era dona do Phantom System, ainda conseguiu o contrato com a Nintendo, que tipo assim, cara, vocês não vão querer vender coisa aqui pro Brasil, entendeu? E daí eles tinham até um argumento que eu não me lembro agora qual é, de por que que a Nintendo não conseguiria nem tirar o dinheiro deles, então o máximo que eles iam conseguir é o direito pra parar de produzir, e agora a Nintendo pode produzir, tipo, então... Falou, ah, tu vai só se fuder fazendo isso. Daí a Nintendo pegou e simplesmente falou, tá, então vocês param de fazer o Phantom System e vocês viram a Nintendo do Brasil. E foi isso que rolou, tá ligado? Daí conseguiram fazer um monte de projeto aí da Nintendo e tal. Mas de modo geral, a única empresa de videogame daquela época que veio para o Brasil de verdade foi a SEGA. Que daí a SEGA sim, ela vendia o Master System produzido e feito aqui no Brasil, inclusive por causa disso tem vários jogos muito bizarros que existe versões com nome em português, ou mod, por exemplo, da Turma da Mônica, que é basicamente um hack de um jogo do, do Master System e tal. E aqui no Brasil era um jogo da Turma da Mônica, tá ligado? Mas era praticamente só um hack. Então, tudo isso daí já mostra como essa revolução que tava tendo, né? Porque antes disso teve Atari, teve outros consoles. E eu vou falar que na real nem eu sei muito bem como é que foi esse passado aqui no Brasil, justamente porque, né? Atari era um console que eu ouvia os adultos naquela época falando que jogava Atari. Ah, quando eu tava jogando videogame, eu falava, o que que tá jogando? Eu falava, ah, Super Nintendo, Play 1, sabe? 64, que fosse desse cara. Ah, eu me lembro de jogar Atari, daí eu. É, tá. Sempre ouvia essa coisa e ficava. Hoje em dia, né, porque por eu ser nerd dessa cultura de game, claro que eu já cansei de ver o que que é o Atari, como que ele funciona, e os jogos e o caralho é quatro. Mas foi graças à internet, uma educação pós-modernização. Quando eu era pequeno, acho que eu nunca cheguei nem a ver um Atari. Mas enfim, eu particularmente, eu me lembro que eu tive uma vida meio que diferente da maioria nessa questão do passado com os jogos, porque passei por algumas etapas assim, em ordem diferente nessa questão. Tipo, por exemplo, o primeiro videogame que eu me lembro de ter dentro da minha casa mesmo era o Nintendo 64. Mas por que que foi o Nintendo 64? Porque o meu pai já era um cara que ele era ligado a videogame, entendeu? Então ele era aquele cara que ele queria ter um videogame novo, certo? Ele devia ter jogado quando era piá, ou não sei muito bem agora como é que é essa história com ele, mas ele queria o Nintendo 64, então na época lá que o plano real era moderno, estava instalando, a diferença de preço, né? O real estava praticamente 1 para 1 com o dólar, e muita gente que era trabalhadora assim da base da sociedade e tal, né? Como meu pai ele trabalhava como porteiro nessa época, eu me lembro, pelo menos essa versão dos fatos que eu tenho na minha cabeça, tá ligado? Isso aqui já era 1997. Então, tá, mas enfim, ele foi lá comprar um Nintendo 64, tá? Então eu me lembro que um dos, um dos jogos que a minha memória mais antiga de eu estar jogando é o Super Mario 64. Super Mario, ó, já misturei os nomes. Não, Mario Kart 64, que ele era o quê? Ele era. Muito mais gente vai ter a memória de ter jogado antes do Super Nintendo, né? Que foi que o original, no caso, só que eu tenho essa memória daí anterior ao do Super Nintendo, eu joguei primeiro esse daí. Só que não durou por muito tempo, né? Porque a gente sabe que a economia brasileira ia começar a mudar, então rapidamente meu pai viu que não valia a pena manter o Nintendo 64. Eu cheguei a jogar, cheguei a ter alguns outros jogos, tipo, eu me lembro que era o GoldenEye, sabe? O GoldenEye do jogo de FPS do 007, e também tive o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, se eu não me engano, é que meu pai jogou muito aquele jogo, só que eu não sei, eu não tenho certeza agora se é no Play 1. Só que daí, enfim, pouco tempo depois do pai ter comprado, ele falou, eu me lembro até dele chegando pra vou ter que vender o videogame e tal, e eu como uma criança muito de boas, muito compreensível, sempre não ficava tranquilo, sabe? Só que ele sempre falava, a gente vai arrumar outro videogame e tal. Só que na verdade meu pai ele já tava planejando até uma locadora, essa também é outra coisa que fez. Eu sei que foi uma coisa única assim na minha infância, porque muita gente, tipo, essa cultura da locadora de videogame foi vamos falar assim, um marco cultural, sabe, das periferias do Brasil inteiro, sabe? Foi tipo onde muita gente ia ter acesso a um console pela primeira vez. Primeiro, tipo assim, sabe, Super Nintendo e Mega Drive, no caso, que aqui no Brasil a gente te conhecia por esse nome, né? O resto do mundo, eu acho que só nos Estados Unidos eles chamavam de Genesis. Aqui no Brasil era o Mega Drive, que a gente chamava, que era o concorrente da Sega e tal. Então, o pessoal desde que época jogava Mega Drive, jogava Super Nintendo, assim. Isso sempre foi meio caro. Isso que já tinha pirataria, claro. O cartucho original era sempre muito mais caro. O pessoal que comprava fita aí de Super Nintendo vai
vai se lembrar que tinha os cartuchos original, que tinha todo aquele lance do peso e etc, né? Todo, todo esse esquema daí e tal, mas pra muita gente o que fez a diferença foi o quê? Quando já. Acho que deve ter sido no final dos anos 90, provavelmente. Acho que. Considerando que eu já me lembro de estar. Meu pai tem uma locadora com Play 1 e eu estar jogando Play 1 antes de eu entrar na escola pública. Eu entrei na escola pública em 2001, então provavelmente foi uns 2 ou 3 anos antes disso. É que nessa. Deve ter sido 98, 99, foi quando a primeira vez meu pai adquiriu um Play 1. E o que, que rolou com o Play 1? Rolou aquela pirataria que fez com que o videogames, sabe, chegasse a muito a um outro nível, sabe? Era tanto essa questão de locadora que ficou muito mais atraente, a molecada ficou muito mais envolvida, sabe? Os jogos também começaram a dar uma. Deu uma subida assim, em questão de a duração do jogo, a profundidade. Eu lembro que foi. Eu mesmo comecei. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho. Hoje em dia tem muito mais apreço por consoles mais antigos, porque eu, gostando dessa cultura de videogame, eu consigo ver como, sabe, é legal em questões de software, sabe? Como era programado, como era feito em épocas diferentes, sabe? Mas agora, naquela época, eu me lembro que foi o que me fez me ligar muito com os jogos, porque a partir do Play 1 já tinha outras questões, sabe? A questão do som, a questão da imagem, a questão da duração dos jogos e tudo mais. E de tu se envolver muito mais e eu ficar muito tempo envolvido com aquilo lá. E como meu pai tinha uma locadora de videogame, me acostumei sempre com aquele ambiente ali, muita gente entrando pra jogar, eu sempre querendo ver os outros caras jogar durante o dia inteiro. Aí quando acabava o expediente, eu podia jogar. Então sempre tinha um. Dormia um pouco mais tarde, assim, do que talvez muitas crianças, assim, da minha idade, porque eu tive essa rotina, sabe? Eu ficava durante o dia ali, quando tinha uma máquina vazia, eu podia ficar jogando. Tipo, geralmente quando abria a locadora, sabe? Meu pai tava ali varrendo, eu tava jogando em algum aparelho ali e tal. E daí, conforme ia chegando o cliente, eu ia liberando, e era normal, né? E daí tinha muita gente também que ficava me assistindo jogar, então tinha aquela coisa de, sabe, é como se fosse assim a stream, o jeito original de fazer stream, tá ligado? Só que daí rapidamente o meu pai teve que começar a não deixar mais gente entrar só pra ficar olhando, porque foi crescendo, foi realmente um boom, né? Ele foi um dos caras que, claro que teve antes, locador de videogame, chegou aqui no Brasil, tipo assim, nos anos 80, né? O meu pai já foi um cara da segunda onda, digamos assim, ou terceira, quarta onda, mas aqui, né, eu me lembro que assim, quando ele abriu a primeira vez o locador, eu acho que ele tinha um Super Nintendo, mas não demorou muito tempo pra trocar, simplesmente porque aqui no Brasil teve toda essa diferença, sabe? O Super Nintendo sempre foi mais caro do que o. Não digo sempre, mas quase sempre ele foi mais caro do que o Play 1, porque os cartuchos nunca foram tão baratos assim, sabe? Mesmo em questão de pirataria, o- o- a venda de um cartucho, a produção de um cartucho e tal, já tornava ele mais caro. Não é que nem o jogo de Play 1, que eu me lembro que o meu pai, como sempre, né, aparelho desbloqueado, tudo isso rolando, esse era o ponto parte do ponto dessa história é isso, é de pirataria. É para não esquecer que nada disso estaria acontecendo. Eu não estaria jogando esses jogos se não fosse um bagulho ilegal, com aparelhos desbloqueados, com jogos piratas, que eu me lembro que meu pai tinha, como ele tinha locadora, tinha aquele lance de vir uns caras na nossa casa, sabe, assim, que o motoqueiro chegava ali, abria aquelas malas cheias de jogo, assim, e eram uns negócios que na época eu não vou saber muito nem os preços, porque quem tava negociando é meu pai, sabe? Mas era assim que ele comprava jogo. E é assim que ele mantinha a loja funcionando, com vários lançamentos, sempre jogo novo e tal, catalogando. E eu pegava muito pra jogar, porque, tipo, era barato, ele falava de várias vezes, ele deixava eu escolher, sabe? Ele escolhia um ou dois jogos e depois ele desfaz escolhendo aí. Eu e meu irmão também, né? Que eu tenho um irmão mais velho. Mas eu. Como ele não tá aqui comigo pra falar sobre a versão dele, eu tô focando no como que eu vi essas coisas, no caso. Então eu pegava assim e escolhia vários jogos, então a infância, antes de entrar no colégio, já foi muito marcada por esse lance de videogame, sabe? Antes de eu ingressar na escola, eu tive essa vida, porque o primeiro videogame meu pai comprou quando eu tinha 4 anos, e daí provavelmente no ano seguinte a gente já tinha trocado pro Play 1, sabe? Então eu tive só o primeiro contato com o 64. Só que, né, durante vários tempos, assim, nesse meio tempo, eu joguei muito Super Nintendo também, só que o Super Nintendo várias vezes, ou era, quando meu pai abriu o locador, ele deixou de usar o Super Nintendo no, na loja, porque ele comprou mais Play 1 e deixou o Super Nintendo de casa, a gente jogava uma época, mas também a gente vendia também porque era a rotina de família pobre, tá ligado? Tu vende bagulho, tu compra outro, depois tu comprava outro, vendia outro, então o Super Nintendo nunca foi um console por essas questões que várias vezes, tipo, o que eu mais joguei era Mario, entendeu? Porque o Mario sempre via junto, tanto virava o Mario, e vários outros jogos assim que eu tive contato, me diverti pra caralho mesmo e tal, mas era muito também na casa de um amigo, sabe? Chegava na casa do cara, ele tinha um Super Nintendo lá, e a gente jogava o que tinha, sabe? Tipo Top Gear, que foi aqui no. Tipo,
No resto do mundo, Top Gear é um jogo que de vez em quando os caras falam assim, tá ligado no Top Gear, ele é muito bom, sabe? Mas não é que nem, não é como se fosse aqui que nem no Brasil, que era que todo mundo gostava, sabe? No resto do mundo, um dos jogos de corrida que mais bombou no Super Nintendo foi o F-Zero. E aqui no Brasil ninguém nunca nem jogou esse negócio, sabe? Quando eu era criança, pelo menos. Ou a grande maioria, eu pelo menos nunca joguei, sabe? Hoje, depois que eu ganhei a internet, eu fiquei sabendo, pô, esse jogo é putamente famoso, legal. Mas eu nunca vi o cartucho dessa merda. Aqui, pelo menos, o que eu vi era tipo Aladdin, tá ligado? Aladdin era famoso pra caralho, tá ligado? Outro jogo que aqui, pelo menos nisso daí, não sei se é questão de bairro, questão de cidade, questão de país, mas um jogo que eu me lembro que eu joguei muito aqui no Brasil era o Goof Troop, que aqui era o jogo do Pateta, tá ligado? Muita gente que deve estar me ouvindo deve ter ouvido isso, deve ter jogado esse jogo, porque não é possível que eu seja o único que tenha jogado tanto. E por quê? Porque era um jogo co-op pra duas pessoas, tá ligado? Isso daí é muito massa, tá ligado? Se lembrar que essas coisas tinham muito valor, porque, no final das contas, né, cada vez que tu conseguia botar um jogo pra jogar duas pessoas juntas, mais pra, sabe, cooperativamente era muito massa. Então, vários desses jogos, assim, bombavam. E esse jogo do Pateta também é outro que eu não é muito reconhecido, assim, no mundo. E vai, de vez em quando, eu vejo uns vídeos de gente falando como se fosse parte do jogo que vocês têm que conhecer, porque ele é muito bom, né? Eu penso, pô, quem é que não conhece o jogo do Pateta, caralho? Mas, né, quem sabe fizeram uma questão muito regional minha. Mas, voltando lá pra geração Play 1, né? Então, quando eu tava com 5, 6 anos, meu pai estava com a locadora e tal. Então, antes de eu entrar no colégio, a minha infância inteira foi marcada por isso, sabe? Esse ambiente de locadora que eu sei que fez muito sucesso e marcou muita gente conheceu o videogame nesse aspecto, e a locadora cooperava para várias coisas rolar, sabe? Tipo, jogos competitivos, tipo, desde jogo de luta, jogo de futebol, de corrida, sabe? Jogos que dá pra jogar multiplayer, todas essas coisas faziam com que desse certo, e durante muito tempo tinha até uma cultura ali das pessoas assistindo, né? Aí com o tempo que meu pai teve que limitar, porque como a gente mora aqui na Lomba do Pinheiro, né? Morava na casa naquela época em outro lugar do espaço, mas morava aqui no Lombo do Pinheiro. E conforme o videogame foi crescendo em popularidade, chegou um ponto que se ele não tivesse essa limitação, ia estar, tipo, muita gente lá dentro só pra assistir, porque ia ser um entretenimento, sabe? Ia ser uma gurizada que não teria como tá vendo isso daí, sabe? Eles não teriam como tá vendo ninguém jogar, então já era puta. Não é como se tivesse algo pra tá fazendo. Tu podia estar vendo uma televisão e pra eles era mais legal tá vendo um jogo de videogame. E eu concordava, porque várias vezes eu ficava ali, mas claro que também várias outras coisas, né? Várias outras funções e tal. E também, se eu não me engano, tinha épocas que meu pai tinha que fechar a locadora, tipo, vender os aparelhos e tal. Tinha isso daí, não foi uma história linda e perfeita, assim, sabe? Era um bagulho, aquela coisa de empreendedor brasileiro nesse período, sabe? Vai ou não vai, também questão de se mudar, sabe? Morar de aluguel, não foi uma carreira, assim, de sucesso de empreendedorismo, mas marcou muita gente por esse tipo de ambiente, e eu hoje em dia, né, que eu sei que eu era o guri que morava dentro da locadora, eu sei que isso faz uma puta diferença e tal. E eu já imaginava lá na época, né, porque o tempo que eu gostava, que eu gastava jogando, e todas as coisas que quem jogou videogame nesse período da infância sabe que eu influencia, sabe? É o tipo de coisa que ajuda muito, tipo, em várias questões, assim, sabe, desenvolvimento cognitivo, eu diria, sabe? Muitas questões assim ajuda, facilita, sabe? Uma criança, se ele estiver jogando coisas variadas e estimulantes por áreas diferentes e tal. E normalmente criança assim, ela é curiosa. Só eu imagino ter um acesso, tipo, ilimitado de jogo, ainda mais numa época que tu quer ver como é que é um jogo tu tinha que botar ele rodar e jogar, entendeu? E muitas das coisas lá eu não entendia, pra começar, nem manjava de inglês, entendeu? Muitas das coisas eu aprendia no grito, no susto ali e tal. Então era um processo de descoberta, sabe? Não é que nem hoje em dia que tu pesquisa muito o que que tu vai consumir, o que que tu vai fazer, tu aprende com outra pessoa te ensinando. Era tipo, bota lá e roda e tal. Ao mesmo tempo que tudo que eu consumia lá, me lembro que era diferente de hoje em dia que tu tem uma opinião pública, sabe? Por exemplo, qualquer filme, sabe? Vamos pensar assim, Titanic, tu sabe que Titanic tem um puta hype, tá ligado? Agora vamos falar treinando pros jogos, sabe? Tipo, o Zelda Ocarina of Time, sabe que é um jogo muito famoso, sabe? O Chrono Trigger, sabe que é um jogo muito famoso. Então, vários jogos, tu sabe que eles são grandes, impactantes e famosos. E quando eu era um piá lá nos anos 90 jogando no locador do meu pai, eu não sabia porra nenhuma, sabe? Eu botava o jogo, ele jogava. Se eu gostava, eu gostava, pô, esse jogo é muito foda. E se eu não gostava, eu pensava, porra, que merda.
esse jogo é uma bosta. Aí depois, quando eu cresci, tu vai vendo assim, esse jogo daí que eu achava uma bosta é visto como uma obra-prima. E eu, porra, tudo bem, né? Mas a minha opinião, né, na época, o meu gut feeling foi que era uma bosta. Assim como tem vários jogos que eu gastei horas e horas e horas da minha vida jogando, que hoje em dia eu sei que, tipo assim, é um bagulho que quase ninguém gosta, ou também é muito aquela coisa que, tipo, tem um pessoal que gosta pra caralho, mas é pouca gente, sabe? Mas é um nicho ali que foi atingido e falar, pô, esse jogo é muito foda. Sendo que não é tantas pessoas assim, então tem. E esse tipo de coisa já fica no teu subconsciente, tá ligado? Nunca mais vai ter como tu conseguir reproduzir aquela sensação de estar explorando o mundo sem nenhuma instrução dos outros, sabe? Sem nenhuma influência. Tu tá consumindo as coisas, absorvendo elas de acordo com a tua visão de mundo, tua leitura, sabe? Como que tu interpreta as coisas. E mais uma vez, tudo isso só aconteceu comigo e com muitas outras pessoas aí no Brasil só por causa da pirataria, tá ligado? Se não tivesse tido uma cultura tão forte de pirataria nessa época do Play 1, simplesmente eu diria que nem teria uma comunidade gamer no Brasil e se tivesse tido ia ser um nicho tão pequeno, sabe? Ia ser visto só pela minoria, tipo, eu nunca conheci gente que tinha aparelhos originais. Eu sei que existia, claro, mas. Ou conheci o cara que tava com o aparelho original e ele queria desbloquear, tá ligado? Mas eu nunca frequentei, assim, um espaço. Eu sei que existe, eu sei que tem gente que se comprava, que tinha um padrão de vida pra isso e tal, mas eu não cheguei a conhecer, entendeu? E eu vi muita gente, assim, sabe, por gente pobre, claro, a grande maioria das pessoas que eu frequentei, que eu vi o espaço que eu conheci era pobre, mas até tipo gente que, tanto gente com menos grana com mais grana, sabe, ninguém podia se dar o luxo de ter um aparelho original, era realmente uma minoria, realmente, tipo, uma porcentagem ínfima, sabe, se não tivesse tido pirataria no Brasil tão forte quanto foi, a gente não teria jogado videogame, sabe, muita gente aí que jogou muito Tekken, sabe? Muito KOF, muito Street Fighter, sabe? Jogou Resident Evil na locadora, Medalha de Honra. Jogar Fighting Force, que era um jogo que fazia sucesso na locadora do meu pai também, porque era co-op, era multiplayer e tudo mais. E depois de quando chegou o Play 2 também, né? Play 2 foi o mesmo processo, sabe? Play 2 é um puta sucesso no mundo, videogame que marcou a época, o jogo videogame com maior galeria de jogos na história, e realmente marcou muita gente, muita pessoa jogando futebol, principalmente, né? Mas além de jogar futebol, muita gente que jogou GTA, muita gente que conheceu jogos, tipo assim, Guitar Hero, que foram sucesso dentro de certos nichos, sabe? E porra, e uma série de outros jogos famosos que, tipo, até no Brasil aqui dá pra citar exemplos, tipo God of War, Devil May Cry, sabe? Esses hack and slash aí que muita gente conheceu, jogou, só porque era uma pirataria muito grande e meio que, sabe, não tem, apesar de ser crime, a gente saber que é crime, meio que o Estado, né, o que ele fez? Ele até fez o camelódromo e deu. Ninguém vai encher a porra do saco do cara lá no camelódromo. Cara, que a gente sabe que teve esse tipo de coisa e ainda deve ter gente que se fode, com certeza, mas eu quero dizer que, de modo geral, ao mesmo tempo que todo mundo sabe que é crime, muita gente pratica e chegou a um ponto que era normal, sabe? Tipo, não tem o que fazer, porque se tu fosse tentar boicotar isso, simplesmente acabar com aquela com um potencial de uma indústria, sabe? Que hoje em dia depois até pode consumir, quem sabe, jogos de outra maneira, jogando pelo computador, comprando talvez agora, mas embora a gente sabe que muita gente vai continuar nesse processo de pirataria, mas eu quero dizer que aqui no Brasil a gente só conhece pessoas que sabem o que é videogame, eu incluso, sabe? Gente que teve a vida inteira no videogame na volta por causa da pirataria. Se não fosse por isso, a gente não teria tido assim, ia ser só um pessoal muito, uma grande minoria que ia ter esse contato, e não foi o caso, né? A gente viveu uma geração que foi muito tocada e tal, muito pessoal deve ter se identificado com essa parte de que os pais deles gostavam e por isso que respingava neles, tá ligado? Não é como se fosse um bagulho que os meus pais não ligam, eu teria conseguido convencer eles a me dar um aparelho, tá ligado? Foi porque pra minha sorte, o meu pai já gostava do assunto, né? Do bagulho, ele tinha interesse por essa história de videogame. Aí ele, Gustavo, conseguiu fazer uma grana numa época e depois ele foi pro lance da locadora, né? Que durou daí até, sei lá, pelo menos a dele foi tipo assim, até o final dos anos 2000, até quando daí tava, a Lan House tinha tomado conta e tal. Que Lan House também seria outra coisa que teria tido. Seria sido uma história importante, mas essa não fez parte da minha vida, porque meu pai não transicionou para uma lan house, ele pensou, ele tentou, ele quis, só que naquela época já não era, não tinha como ele fazer esse tipo de investimento, sabe? Para montar uma lan house, quando ele decidiu abandonar o lance de locadora, nem vendendo os videogames dele tudo, ele conseguiria fazer algo desse tipo, então não foi
uma coisa que faz parte da nossa realidade, né? Mas então, da locadora de videogames sim, então eu resolvi falar um pouco sobre isso daí, sobre a nossa cultura de videogames nacional, né? Que realmente, porra, foi, foi muito legal ter vivido isso daí, porque a gente sabe que meio que, né? Sabe que meio que, né? Não, realmente foi só quem viveu essa época aí, entendeu? O futuro agora vai ser. Não, a pirataria dos consoles é uma coisa muito mais fraca, e muito mais nichada e tal. Claro que eu sei que nesse exato momento tem muita gente jogando, sabe, jogo de Play 2 e tal, e nesses consoles ainda tinha uma pirataria ainda rola. Aqui no Pinheiro eu ainda vejo jogo de Play 2 vendendo assim, sabe? Então eu tô ligado que não é como se não tivesse ainda um mercado para isso, mas a questão é que chegou, tipo, chegou a internet e muita gente aprendeu a se virar, tá ligado? Então é um mercado que não é mesmo, não é mais a mesma coisa, que tinha uma demanda tão grande, uma necessidade tão grande, e no futuro ninguém mais vai saber o que é isso mesmo, vai ser história de velho e tal, só vai saber o que é os videogames mais modernos, e a grande maioria deles vão estar vendendo produto original, eu imagino, porque o resto do pessoal vai estar o quê? Vai estar usando PC pra se virar, que é o que já tá usando faz tempo, né? E tá conseguindo experimentar um monte de coisa ainda aí, através da internet, dos computadores. Mas a nossa geração ali dos anos 80, dos anos 90, a gente só viu prosperar por causa do mercado ilegal, sabe? Eu sei que deve ter tido gente que viveu a vida legalizada dos consoles aqui no Brasil, mas eu não conheço essa gente, não sei como é que foi a vida deles, não. A minha foi maneira, foi divertida, e naquela época eu não sabia, não era o tipo de coisa que eu tinha, sabe, noção exata da questão, sabe? Eu ouvi todos os lance da pirataria e tal, depois que eu me liguei, porra, mano, pra vendo que não tem como, sabe? Tipo, não dá pra te tentar frear uma revolução cultural desse nível quando as pessoas têm acesso à informação, sabe? Se as pessoas sabem que algo existe, elas vão dar um jeito de utilizar, se elas querem, entendeu? E não adianta tu pegar e tu tentar frear nem com, sabe, questões legais e tal, porque todas as áreas, as indústrias que tiveram que prosperar, independentemente das leis dizendo que era pirataria, que era crime, ainda foi adiante, tá ligado? As pessoas gastaram muita grana, viveram muito de uma cultura comprando videogames, desbloqueando videogames, comprando jogos piratas, memory card pirata, controle pirata, porque o preço original era 4, 5 vezes o valor do produto pirata e tal, então simplesmente não fazia parte da realidade da grande maioria do brasileiro, né? Então, eu acho bem interessante ver como isso afetou várias questões, sabe? Aqui no Brasil foi meio que indisputável a superioridade da Sony, que rolou em vários outros lugares do mundo também, com certeza. Aqui no Brasil era indisputável por questões assim, ainda muito mais escancaradas, sabe? Tipo GameCube, sabe? Mano, eu só vi um GameCube porque uma vez eu vi numa locadora, tá ligado? E eu joguei por causa disso, que eu falei, eu vou jogar no GameCube, né? Porque ele era moderno e tal. Mas depois eu nunca vi ninguém que teve dentro da casa, sabe? Eu entrei na casa da pessoa, o cara tinha o GameCube. Dizia, mano, qual é o teu problema? Enfim, porque era uma mídia pequena, incopiável, difícil pra caralho, sabe? Xbox, o primeiro, não vi também aqui no Brasil, não sei nem se chegou a vir, não sei como é que é. O 360 eu já vi e tal. Mas daí já era outra questão, né? Outro mercado, outro patamar, que daí ah, mas que também foi marcado por muita gente fazendo, né, desbloqueando, fazendo gente podendo consumir o jogo de outra maneira, se não comprando a mídia original. Mas claro que deixa era outra questão. Geralmente daí o cara que tá querendo sustentar um aparelho desse, ele tá trabalhando para isso, né? É uma coisa que ele tem interesse, ele tá querendo fazer. Mas eu quero dizer que quando a gente era criança, né, que não tinha como eu vou lá comprar meu videogame, eu vou lá pagar isso daqui. Muita gente só conseguiu ter acesso a um videogame por causa da pirataria, e muita gente só teve acesso ao videogame porque seus pais tinham geralmente o pai, mas talvez deve ter gente que teve uma mãe interessada em videogame, mas o lance do pai gostar de videogame e por isso resolver gastar, eu também sei que é bem comum pra muita gente. Então é isso aí, espero que tenham curtido esse papo aí, bem específico sobre o assunto, mas sei lá, bem abrangente, porque eu acho que muita gente deve ter vivido isso, ou pelo menos ter sido respingado por esse tipo de cultura aqui no Brasil ao longo dos anos aí, no final dos anos 90, dos anos 2000. Então valeu, quarta-feira eu tô de volta com outro programa Sem Contexto.